que é mais importante para o sucesso? O acaso ou o mérito? A gente adora exaltar o mérito, né? A gente gosta de falar quando a gente consegue alguma coisa que foi pelo nosso esforço, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, e a gente nunca lembra que sempre, em todo o sucesso, tem uma grande dose de acaso. Né? A gente tem sorte para conseguir as coisas, mas a gente não gosta de falar muito da sorte, não, né? Parece que a sorte podia diminuir um pouco o nosso brilho, podia diminuir um pouco o valor da nossa vitória, ou da nossa promoção, ou da nossa conquista amorosa e etc. Então a gente gosta sempre de falar da parte que tem ali o esforço, né? Que tem o mérito, que tem os dons. Ah, é que eu nasci para fazer esse negócio, eu sou bom nisso, eu sou boa naquilo, então foi por isso que eu consegui o que eu consegui. Quando a gente é derrotado, quando a gente não consegue, quando a gente perde, quando a gente, enfim, não alcança o objetivo, a promoção, o amor, aí a gente fala, dei azar. Aí a gente não fala muito que teve falta de mérito, né? A gente não fala que não se esforçou o suficiente, ou que não tem a capacidade suficiente, ou que, enfim, não tem todo aquele mérito. A gente fala, dei azar, né? Não era para ser, estava num mau momento, se fosse em outra hora. É engraçado que a gente fala isso, né? Puxa, eu estava pronto, eu capaz, eu tinha todas as condições, mas foi num momento ruim. Se fosse num outro momento mais favorável, eu teria conseguido. Eu dei azar. Tudo isso para dizer que o sucesso depende dessas duas coisas, né? Depende do acaso, depende de fatores imponderáveis que a gente não controla e, óbvio, depende também daquilo que a gente é capaz de fazer, seja do nosso mérito, seja da nossa força física, da nossa inteligência, da nossa habilidade, do que quer que seja. Mérito, no fundo, a gente associa a uma coisa superior, né? Mérito a gente associa ao aquele sujeito, ele tem mérito, é como se fosse uma qualidade, como se fosse um elogio. Mas no fundo o mérito é uma medida daquilo que você quer alcançar. Então o sujeito que pula mais alto e a gente está numa competição de salto em altura, o que pula mais alto, ele merece a medalha de ouro. Esse mérito, esse merecimento é porque ele pulou mais alto. O que a gente está querendo medir é quem pula mais alto. Né? Então você vai numa prova lá e o mérito é quem acerta mais questão. Quem acerta mais questão merece a vaga. Ah, ele teve mérito? Sim, o mérito foi acertar mais, mas o mérito é justamente a medida que a gente está fazendo. Podiam ter caído questões que ele não soubesse responder, ou ele podia ter tido uma dor de barriga, aí o imponderável teria entrado na história e ele talvez não tivesse passado ali no concurso. A gente já falou aqui que o cérebro não lida muito bem com o acaso, né? A gente não lida muito bem com a falta de previsibilidade, com a falta de sentido. Aliás, isso é um pouco o que está por trás das fake news, né? A gente tem vídeo aqui sobre as fake news. A gente vai procurando padrão. O cérebro quer fechar ali o quebra-cabeça, ele quer entender direitinho o que está acontecendo, ele quer enxergar o todo. E o acaso é muito ruim, porque o acaso fica imponderável e o cérebro não lida bem com essa falta de controle. Então, quando a gente analisa uma situação de sucesso, a gente tende a não considerar o acaso, justamente porque a gente não lida bem com aquilo. Só que se os dois são importantes, acaso e mérito, e a gente finge que um não está presente, a gente ignora um aspecto, que é o do acaso, parece que o mérito, então, só dá conta de tudo. E a gente sabe que na prática não dá. O mérito ele é importante o esforço, é importante a persistência, é importante tudo isso que está no nosso controle, mas só isso não basta. Tem um jogo que eu recebi do pessoal da Devir, esse aqui, o Hatsia, que ele ilustra muito bem isso. O Hatsia é um jogo que é para 2 a 5 pessoas, a partir de 8 anos, leva mais ou menos aí uma meia hora. Em casa aqui a gente levou um pouquinho mais nas partidas. Esse jogo ilustra bem isso porque ele usa um mecanismo que está em voga em vários jogos modernos, que se chama alocação de dados. Cada jogador recebe seus dados, aqui ó, são 7 dados, esses aqui são os dados do jogador verde, cada jogador tem a sua cor, e aí no começo da sua rodada você lança os seus 7 dados. E aí você tem que alocá-los, colocá-los neste tabuleiro aqui, que mostra os ratinhos, olha só que bonitinhos, né?
Aí, olha que interessante, se você tira 5, por exemplo, você pode escolher pôr nessa coluna. Se sai um 1, você pode pôr aqui. Você sempre tem que colocar de baixo para cima, sempre tem que colocar nessa ordem. E aí, pode colocar em qualquer coluna que você queira. Só que algumas têm os números pré-determinados, né? Então aqui só pode pôr 5, aqui você tem alguns números. Essas aqui você coloca qualquer dado na primeira, mas a partir de então os dados têm que ser iguais. E assim vai. Quando uma coluna é preenchida, a pessoa que colocou o último dado aqui em cima, ela ganha alguma recompensa. Aqui ganha um dado extra, aqui ganha 2 salsichas, 3 salsichas a mais. E a pessoa que tiver os dados nessas casinhas aqui, ela vai ganhando essas recompensas. Quem tiver o dado aqui ganha uma salsicha, quem tiver o dado aqui, se for essa coluna, ganha 2 salsichas, aqui 3, enfim, e assim vai. Só que não é só isso. Você vai ganhando ali as suas comidinhas, e são muito bonitinhas aqui, você vai colecionando salsichas, que cada uma vale 1 ponto, aí você pode trocar por biscoitinhos, que valem 5 pontos, e depois por pedacinhos de queijo que valem 10 pontos. Você vai fazendo a matemática ali e vai ficando com essa comidinha na sua frente. Só que tem algumas outras coisas no jogo, além das comidas. Tem esse lado aqui que é do ladrão e do contador. Então se você tira 6, quer dizer, você pode deixar o dado aqui e outros podem ir completando, mas se você completa essa coluna aqui do ladrão, você pode roubar a comida de alguém que não tenha guardado ainda a comida. Você vai roubar metade dos itens dele, vai pegar para você. E o contador é mais legal ainda, quem faz a trilha do contador, quem chega no dado aqui, né, por último, o jogo tem que todo mundo dar metade das suas comidas para a pessoa que está do seu lado. E aí quem completou o contador diz se o jogo vai para a esquerda ou vai para a direita, né? Você vê quem tem mais ali e você escolhe de quem você vai pegar metade, mas você também vai dar metade das suas comidas para o próximo, etc. Tudo isso se você não guardou, que é esta coluna aqui, ó. Então você pode pôr qualquer dado aqui e depois aqui tem que pôr um igual. E qualquer outro dado aqui e tem que pôr um igual. Quem completa essa coluna tem direito de guardar as comidas no seu saquinho. Então você vai lá, põe o seu biscoito, põe o seu queijinho, aqui você já tem 15 pontos no seu saquinho. E quando tiver o roubo, você está protegido. A primeira pessoa que coloca 25 pontos no saquinho é a vencedora. E por que eu acho que esse jogo ilustra bem essa nossa conversa sobre mérito e acaso? Porque os dados, eles são um lance totalmente aleatório. Você pode querer soprar no dado, você pode querer fazer força de pensamento, pensar positivo, pode chamar o número que você quer, mas na verdade o lance é absolutamente aleatório, ele é totalmente ao acaso. Mas, a partir daí, você tem muito de estratégia no jogo, que é, putz, o que será que é melhor? Eu completar uma coluna e já receber aquela recompensa? Ou não, eu saí aqui com 2 pares, então eu posso pôr um par aqui, outro aqui e já guardo o que eu tenho? É melhor pegar mais comida agora e guardar depois? Ou guardar o pouco que eu tenho agora, porque assim não me roubam? Enfim, tudo isso vai fazer diferença, né? A sua estratégia vai fazer diferença na forma como o jogo vai se desenvolver, apesar de ter muito de sorte também, muito de imponderável, de incontrolável, que é o lance de dados. Mas a vida é isso, né? A vida ela é um tanto de aleatoriedade, o lugar que você nasceu, a casa que você nasceu, os pais que você teve, a escola que te colocaram, a carga genética que você herdou, a altura que você vai desenvolver, enfim, tudo isso está fora do seu controle. Tudo isso a gente não tem como modificar. Mas o quanto eu vou me esforçar, o quanto eu vou tentar mudar meu destino, o quanto eu vou querer crescer, o quanto eu vou me esforçar, o quanto eu vou treinar, ou o quanto eu vou insistir para conquistar aquela pessoa, enfim, tudo isso está no nosso controle. E aí, um pouco do mérito contrabalançando o acaso, ou o acaso temperando o mérito. E aí, o que é mais importante para o sucesso? São os dois, né? Não dá para falar que só um ou só outro. Não adianta ter uma baita sorte na vida se você não está preparado para aproveitar aquela oportunidade. Mas também não adianta estar assim super preparado e uma oportunidade nunca chegar para você. Então precisa um pouquinho de cada um, como dizem no futebol, goleiro bom é goleiro de sorte, né? Goleiro ruim não tem sorte. O goleiro bom é aquele que tem sorte, para o qual o acaso também contribui. Você tem sorte ou não? Você investe no mérito? Você se prepara para aproveitar as oportunidades? Como é que é?
Conta aí pra mim o que você faz para tentar melhorar. Como é que você fica atento à sua sorte. A gente já falou aqui no vídeo também sobre as regras para ter sorte, boas dicas para ter sorte, tem vídeo aqui sobre isso. A gente pode melhorar a nossa sorte, mas também a gente pode se esforçar. Por falar em se esforçar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like. Isso é uma medida do mérito aqui desse vídeo, né? O quanto like ele recebe, o quanto você gostou. Não se esquece de se inscrever, clicar nos alertas e compartilhar esse vídeo para a gente continuar conversando. Tem muito bate-papo para a gente fazer e tem muita indicação boa, como do jogo Hatsa, para você aproveitar.